Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Que alegria começar mais um Conversa de Classe. E, gente, hoje o nosso programa está radiante. Eu tenho aqui a presença de uma mulher nordestina forte e ela pulsa educação na jornada dela. Ela é gestora, professora com mais de 34 anos de carreira, está chegando aí para ser doutoranda de educação na USP e ela vai estudar um tema que está transformando o mundo e a vida das pessoas, a inteligência artificial na educação. Ela já passou pela educação básica, pela educação superior, conhece o universo da tecnologia, é a querida professora Ucineide Rocha. E eu já combinei com ela aqui nos bastidores que a gente vai começar começando. Vou mandar aqui a primeira pergunta. Uci, você tem uma trajetória rica, uma trajetória inspiradora, com 34 anos dedicados à educação, passando por diferentes regiões do Brasil e por níveis de ensino. Você diz na sua bio que seu propósito de vida é ser professora, e você também está prestes aí a iniciar o seu doutorado. Eu quero te perguntar, qual é o motor que move essa paixão duradoura e como que essa sua longa experiência como professora e como gestora te prepara para mergulhar agora na pesquisa de ponta sobre inteligência artificial, que é o grande tema do futuro, né? Mas que precisa desse nosso olhar, tanto do presente quanto do passado. Professora Ucineide Rocha, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Ô Maíra, coisa boa, eu estou super feliz em participar, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, eu já estava ansiosa para a minha vez, assistindo os colegas também, muito obrigada e de antemão eu já quero te parabenizar pelo teu trabalho, é muito bom compartilhar tudo que a gente sabe sobre educação. Bom, mas vamos lá, vamos começar pela minha paixão, a minha paixão pela educação, ela está baseada no processo de aprendizagem que promove a amplitude e o desenvolvimento do ser humano. Eu penso que devolver para a sociedade aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, realizando o meu sonho de ser professora, eu já brincava de ser professora desde criança, depois eu entendi que esse é o meu grande propósito, não é? Um sonho realizado, uma vida acadêmica continuando, né? Sempre continuando, buscando estudar, e, para mim, essa paixão se fortalece a partir do momento em que eu consigo desenvolver para a sociedade aquilo que eu aprendi, entendendo a complexidade humana nesse processo de aprendizagem e de evolução. Ucineide, a tua resposta pegou um pouquinho aqui no meu coração, né? Porque eu acho tão lindo isso, né? Quando você fala da educação nessa perspectiva da gratidão, né? E de fato é isso, né? A educação transforma a gente e acho que a gente também vai querendo devolver um pouquinho, né? Não talvez transformar as pessoas, mas compartilhar. Da mesma forma que a gente é transformado, como que a gente pode falar desse processo, né? E enquanto eu te ouvia, você menciona na sua biografia que a gestão na educação básica foi um grande desafio para você, né? Até mesmo um desafio diferente aí da educação superior, local que você também atuou, né? Na educação básica, a gente acaba lidando com demandas sociais que são complexas, as relações familiares, elas são intensas, e tem um aspecto que é muito relevante, que é a formação integral do indivíduo. Eu queria te perguntar, né, diante disso, quais foram as dores dessa gestão ali na base, e quais soluções que você considera que são aquelas inegociáveis, né? Quando um gestor pensa assim, ó, como que eu posso fazer a diferença? O que você responderia, assim? Como que esse gestor faz de fato diferença na vida e nas equipes escolares? Ok, vamos falar das dores. Com esse sorriso aqui, falar das dores, trazendo aqui as lembranças das dores da minha última experiência também. Bom, vamos lá. O ser humano é complexo, a gente já falou há pouco. E entender que cada indivíduo que faz parte desse contexto, desse complexo que é o ato de educar,
considerar a individualidade, a subjetividade dessas pessoas é fundamental. E não há forma de entender essa complexidade se não for por meio do diálogo e da comunicação. Isso vale para todos os sujeitos do contexto escolar, famílias, os meus gestores, os professores e os estudantes. Geralmente, as pessoas, como não são acostumadas a dialogar e falar das suas dores, acham que até com medo de ser julgado, então eles julgam primeiro, deduzem, e aí depois eles vão para um diálogo, e um diálogo, de repente, até com uma comunicação mais violenta, porque não há um processo contrário. Entender uma situação, né, ou receber uma situação, dialogar sobre ela, entender e depois criar estratégias. Então, eu penso que a maior dor é a falta do diálogo e da comunicação, que vem só depois que todo mundo explode, aí o diálogo aparece. E eu penso que, se fosse o contrário, muitas coisas poderiam ter sido amenizadas, né? Então, essa é uma das dores, a falta de diálogo. A segunda é entender, na verdade, é receber jovens, famílias e professores num processo de saúde mental um tanto complicado. A gente sabe que os professores hoje enfrentam uma realidade muito diferente do passado. E que, tudo bem, ao longo do tempo, nós, professores, nós viemos perdendo a nossa como eu posso dizer, a nossa posição social. Né? Então, eu lembro da minha mãe dizendo que o professor era uma figura que estava presente, eu até estudei também sobre isso, em todos os eventos da sociedade, como uma figura de respeito. Infelizmente, isso, com o passar do tempo, e claro que a gente vai conseguir entender isso na história da educação, o professor perde essa posição social e cada vez mais a gente vai vendo esse processo de desvalorização do docente. Então, no papel de gestão, compreender esse docente numa sala de aula com 40 alunos adolescentes, ou crianças da educação do ensino fundamental, e esse professor ter estrutura para poder atender esses alunos, né, de uma forma tranquila, isso realmente é um grande desafio. E sendo gestora, estando gestora, mas antes de tudo, sendo professora, a gente também precisa acolher esse professor que está ali na linha de frente e, às vezes, lidando, inclusive, diretamente com a família. Não é à toa que a gente tem visto aí tantos professores sofrendo violências físicas porque a família vai até a sala de aula. Eu presenciei algumas situações muito difíceis com os colegas professores. Então, entender e acolher esse professor diante dessa complexidade do papel do professor hoje também é necessário. E é uma dor enquanto gestor, porque você vai até um determinado limite, mas a sala de aula é com o professor. Não é? Então, essa também é uma situação. E uma outra realidade também que eu enfrento, que eu coloco como dor, mas também como um grande desafio, é atender as famílias de uma geração também muito diferente da minha. Né? Eu não vou falar da nossa, porque eu sei que eu estou aí uns pouquinhos, um pocão à sua frente, Maíra. Mas olha só, uma geração de pais que vem também com uma realidade de formação diferenciada. Né? Então, se eu falasse alguma coisa em relação ao meu professor para a minha mãe primeiro ia entender o professor para depois dizer, não é bem dessa forma. E, geralmente o professor tinha razão. Hoje é o contrário. Então, receber essa família sem essa cultura familiar de ouvir apenas o seu filho, e claro, todo pai vai querer defender, mas não ter essa maturidade de também ouvir a escola, fez com que, na minha experiência, falar para algumas famílias que, infelizmente, naquele contexto, naquela situação, não foi exatamente como o filho falou para esse pai e para essa mãe. E aí a gente vê uma grande decepção dessa família por ter acreditado primeiro no filho, de ter chegado na escola
arrebentando a porta e muito chateado, para depois verificar de fato o que o filho havia feito e que não foi bem dessa forma que o filho contou em casa. Então, eu vejo todos no mesmo patamar, professores, famílias, estudantes, numa situação de saúde mental muito diferente do passado, e que, como gestor, você também precisa ter condições de atendê-los e ter uma escuta acolhedora para todos esses sujeitos do contexto escolar. E já trazendo a segunda resposta, né, que estratégias a gente traz diante dessas dores? O primeiro passo é uma escuta acolhedora e real, acolhedora, real e presente, de você estar ali olhando no olho da família, olhando no olho do aluno, olhando no olho do professor, para entender e compreender essa dor que esses sujeitos passam para você numa condição de gestora. Né? E aí, mais uma vez, eu fortaleço a condição do diálogo. Né? Depois, eu penso que, a partir do momento que a gente percebe que a comunicação ela não está sendo igual para esses sujeitos do contexto escolar, faz-se necessário construir estratégias para melhorar essa comunicação. Vou trazer um exemplo para você. Trabalhando como coordenadora do ensino médio numa escola particular, a gente começou a perceber as grandes ações, atividades, atitudes dos nossos alunos nas redes sociais. E muitas famílias não entendiam que, se o filho fizesse alguma coisa antiética na rede social, é a família que responde. Então, a gente pensou em criar um informativo, de forma, um infográfico mesmo, informativo em forma de infográfico, bem tranquila, numa linguagem bem legal, com vários temas, e um deles foi: você sabe o que o seu filho faz nas redes sociais? E aí a gente informa a família e comunica à família que não é tranquilo, que é preciso inspecionar, que é preciso controlar. Então, essa nossa atitude enquanto gestora traz como estratégia a educação da família, a formação da família, dizer: estamos num mundo diferente, seu filho está aqui com a gente, mas além daqui da escola tem outros espaços, e o espaço virtual é muito perigoso. Então, a gente precisa comunicar a vocês o que é que acontece lá e qual a responsabilidade de vocês. Então, eu penso que, quando a escola ela consegue criar esse vínculo de comunicação com a família, tanto a família quanto a escola, no momento de conflito, a gente consegue falar a mesma linha e consegue chegar ao nosso objetivo, que é uma outra situação. O nosso objetivo é a formação do nosso estudante, que, por acaso, é o seu filho. Então, da mesma forma que você se preocupa com a formação dele, nós também nos preocupamos, então nós estamos do mesmo lado. Então, essa é uma das estratégias. Isso vale também para o professor, porque, trazendo uma realidade do docente que está cansado e passando por todos esses problemas, que tem a sua vida pessoal, que sabe que tem que trabalhar muito. No meu mestrado, eu estudei uma autora portuguesa chamada Isabel Alarcão, e ela fez uma pesquisa muito interessante com vários docentes da América Latina. E ela entendeu que, no Brasil, o professor brasileiro era o único professor que não tinha tempo para desenvolver o seu planejamento de aula de forma adequada. Porque, como a nossa... Isso foi... Meu mestrado foi em 2008. Terminei em 2008. Então, imagina, naquela época, o professor brasileiro tinha que trabalhar manhã, tarde e noite, e ela trazia na pesquisa dela que muitos dos professores dormiam no intervalo do ônibus entre uma escola e outra, e não tinham como planejar. Então, assim, trazendo um pouquinho dessa realidade da pesquisa da Isabel Alarcão, que não é tão diferente desse momento, apesar de estarmos em 2025, considerar esse professor numa sala de aula com as suas particularidades, a sua subjetividade,
os seus problemas, mas que está ali guerreiro, na frente de uma sala de aula com uma quantidade enorme de alunos, acolher esse professor e também mostrar para ele que, enquanto gestora, nós estamos do mesmo lado, é uma estratégia. Né? E também é normal você receber uma certa irritação, o estresse do professor, poxa, mas isso está acontecendo, a gente já comunicou, mas a figura do gestor também é muito complexa, porque a gente precisa entender todos esses sujeitos, alunos, professores e famílias, e a gente ainda responde a uma direção maior, uma gestão maior. Né? Então, é nesse sentido que eu vejo. As dores nos fazem, sim, criar estratégias, e eu penso que tentar minimizar, inclusive, a nossa saúde mental enquanto gestor, para poder acolher todos esses sujeitos e trazer uma estratégia que a gente possa minimizar, talvez, não sei se resolve, mas minimizar essas dores é um dos nossos desafios enquanto gestor escolar. Ussi, que resposta linda, né? Que resposta lúcida que você trouxe para a gente, assim, uma aula, assim, olha, eu sei que eu vou te agradecer de novo no final, mas eu já queria também agradecer agora, porque foi maravilhoso te ouvir, né? E eu lembrava de uma situação que eu vivi esse ano, né? Uma escola me manda uma mensagem e fala assim, olha, a gente está fazendo um processo seletivo e a gente manda um formulário lá para os candidatos e a gente gostaria que você indicasse para a gente uma ferramenta que a gente conseguisse detectar se a resposta foi feita por inteligência artificial. Aí eu pensei várias respostas, mas aí eu acabei decidindo por um caminho alternativo. Eu falei assim, olha, eu tenho uma tecnologia que ela é de ponta, né? Mas me parece que as pessoas não estão usando muito hoje em dia. É o bom e velho olho no olho. Essa é a única tecnologia que vai garantir, né, que essa resposta não foi feita por inteligência artificial. Porque, na verdade, assim, se a pessoa usou a inteligência artificial, que bom, ela sabe usar a tecnologia, né? Mas não custa também você se movimentar enquanto instituição e promover um espaço de escuta real, né? Não querer escutar via formulário. E eu estou falando isso, né, Ussi, porque você já falou um pouco desse aspecto do diálogo, mas você também une dois mundos, que é o da tecnologia e o da educação, né? E a gente sabe que hoje em dia muitos educadores e educadoras sentem um receio genuíno de que o avanço da tecnologia acabe por desumanizar, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, né? Eu queria saber como que você, né, que é professora, gestora e pesquisadora da tecnologia, enxerga essa relação. E a inteligência artificial, ela é uma ameaça à arte de ensinar ou ela é uma oportunidade para que a gente volte a focar na essência humana da educação, delegando para a máquina o que ela faz de melhor e tomando de volta para a gente o que a gente faz de melhor? O que você acha sobre esse aspecto? Vamos lá. Bom, o que me faz hoje pesquisar e continuar pesquisando tecnologia e educação, isso está baseado na minha história de estudante. Em 95, nossa, eu vou falar todas as datas aqui, mas em 1995, eu era finalista, estudante do curso de pedagogia na Universidade Federal de Sergipe. E nesta época, eu fui convidada para estagiar em uma empresa norte-americana chamada Future Kids. Eu vi nesta época a informática chegando no ambiente escolar. E claro que essas inovações chegam primeiro nas escolas particulares e depois nas públicas. Então, por acaso, eu fui convidada para participar de um curso de formação de informática, e era uma informática educacional. E eu fui. Eu fiquei nesta empresa durante algum tempo, não vou lembrar agora o tempo, mas foi um tempo muito bom, porque eu fui embora de Sergipe para o Amazonas, eu fui morar em Manaus, casei, fui embora para Manaus, e lá eu fui coordenadora da Future Kids, porque a franquia tinha começado lá logo que eu cheguei, e aí eu já fui com a experiência de Sergipe. Mas vamos lá. Eu vi as escolas começando a criar um novo departamento físico, que era o laboratório de informática. E vi naquela época muitos professores não só receosos com aquela história, o computador vai substituir o professor, mas também um certo ranço de quem estava lá na sala do laboratório, dizendo assim, ela fica ali ensinando, já ouvi isso, ensinando a apertar botão e ela ganha mais que a gente.
E nem era, eu era estagiária. Mas o que acontece? Eu vi, desde essa época, a tecnologia sendo uma grande ferramenta, ao ponto de, uma vez contratada por uma escola particular, e já não mais estagiária, a escola quis me contratar, eu criei uma coordenação de tecnologia educacional. E dessa vez, ao invés de ensinar o aluno e trazer o conteúdo com o professor e trabalhar esse conteúdo em sala de aula com o computador, com softwares educativos, eu passei a trazer o professor para uma reunião comigo, para que ele dominasse a ferramenta, e era Word, planilha eletrônica, enciclopédias digitais, porque daí a Barça, o Mirador, que na minha época eram livros enormes, né, bem volumosos e tudo mais, passaram a ser digitalizados, e o professor começou a ficar encantado com aquela ferramenta e entendendo que ele ganhava usando um hipertexto e, enfim, essa situação. Então, eu faço um comparativo muito com a realidade de hoje, trazendo a inteligência artificial na minha proposta de educação e de pesquisa. A inteligência artificial é apenas mais uma ferramenta. E essa ferramenta, ela tem uma grande potencialidade de devolver ao professor tempo de planejamento, tempo de correção de atividades, e que, se o professor tiver essa concepção, ele com certeza vai conseguir ter uma ferramenta muito aliada ao favor da sua ação docente, da sua prática docente. Por outro lado, o aluno também ganha, porque a inteligência artificial pode facilitar e aprimorar a aprendizagem desse aluno, e até de forma personalizada. O que a gente precisa para que essa ferramenta, de fato, seja considerada uma auxiliadora no processo, tanto de ensino quanto de aprendizagem, é o que a gente estuda hoje na Prolan. Eu faço pesquisa num programa latino-americano voltado para cidades inteligentes, na USP, com o professor Felipe Chibaz e a professora Rita de Cássia. E eu tenho estudado que é muito necessário hoje que as pessoas tenham alfabetização midiática e informacional. Essa é uma competência que demanda de nós muito conhecimento e competências e habilidades para que a gente possa usar tudo que aparece nas redes sociais, na internet, ferramentas tecnológicas, enfim, ao nosso favor, mas de forma consciente e sabendo exatamente como que isso pode ser utilizado, né? Então, eu vejo hoje o professor como um grande curador. Ele vem com essa proposta de dizer, peraí, eu pedi a inteligência artificial isso aqui, mas isso não está de acordo com o que eu gostaria de trabalhar. Ou tem alguma informação aqui diferente que não é bem assim. A gente só precisa entender que a inteligência artificial, ela só existe porque nós existimos. Outro dia eu estava no Rio de Janeiro e vendo uma exposição do dicionário, eu não vou lembrar agora, mas o dicionário mais antigo que a gente, Aurélio, o dicionário Aurélio. E eu estava numa exposição da vida do Aurélio, quando ele começou a criar essas palavras. A primeira coisa que criar o dicionário trazendo o conceito das palavras. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: a inteligência artificial só existe porque o Aurélio existe. Se não tivesse feito fizesse esse catálogo de palavras, de significados, então não existe. A IA é um produto da nossa criatividade, a IA é o produto da nossa inteligência, e ela é um produto e, portanto, uma ferramenta. Ela não pode tomar o lugar de protagonista. Até porque, Maíra, no processo de aprendizagem, o humano é fundamental. Fundamental. O acolhimento, a compreensão, a escuta, o entender até onde esse estudante conseguiu chegar no processo de aprendizagem, a sensibilidade. E isso a inteligência artificial não tem. A minha proposta com o meu estudo é justamente entender como essa inteligência artificial vai ser auxiliadora para o professor, porque se ela for auxiliadora para o professor, ele que domina todo o processo da produção de conhecimento com seu estudante, o estudante vai ser beneficiado com isso. Então, eu sigo unindo a minha experiência enquanto estudante
e a minha experiência profissional agora numa proposta de uma análise científica ponderada, de forma mais específica. Isso pode me ajudar bastante a trazer também uma proposta e, mais uma vez, devolver à sociedade algo diferenciado que possa ajudar esse professor diante dessas demandas tecnológicas. E que bom, né, que tem pessoas como você, professoras como você, que estão com esse foco, né, para trazer, acho que principalmente esperança, né, que acho que é o que a gente também precisa vislumbrar. Você falou bastante da sua pesquisa, né, e você vai estar no epicentro da pesquisa educacional, sendo doutoranda aí da USP. A gente está caminhando aqui para o final e acho que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né, olhando para o seu tema e a gente pensando nos próximos anos, qual que você acha que vai ser a principal competência que professores e professoras precisarão desenvolver, não apenas para o trabalho, mas para, de fato, né, florescer em sala de aula e usar a IA como essa ferramenta que você trouxe, né? E também, Ussi, para a gente finalizar, qual que é a responsabilidade da universidade em formar esses novos professores e professoras para essa era da inteligência artificial? Ok. O professor vai ser, sempre foi, e continuar sendo uma excelente... o professor ele precisa ter como competência essa formação, como eu já falei anteriormente, da competência da alfabetização midiática informacional. Mas ele vai ser um grande curador pedagógico. É ele quem vai selecionar o que a IA está entregando de fato e de verdade para os nossos estudantes. A IA por IA não vai ter nenhum significado. O professor precisa, sim, estar à frente para poder fazer esse diagnóstico e fazer essa curadoria pedagógica para oferecer para o nosso aluno o que há de melhor, e não exatamente o que a IA está apresentando. Quanto à USP e quanto a todas as universidades, elas precisam preparar esses professores para lidar com essas ferramentas. Na minha entrevista, no processo do doutorado, do processo seletivo, me perguntaram assim, por que você não vai pesquisar a formação inicial dos professores? Eu falei, porque ela já está na sala de aula. Eu quero saber como é que esses professores estão sendo preparados e como é que a escola está trazendo esses professores para essa realidade para poder verificar o que os alunos estão fazendo. Até pouco tempo, eu estava tutora de uma universidade, da UFSCar, e eu consegui ver diversos trabalhos recebidos com resultados da inteligência artificial. E aí, é claro, a gente vai buscar uma inteligência artificial para detectar a inteligência artificial que o aluno usou na resposta. Mas não vale só isso, vale mesmo a distância, aí entra o processo da humanização. Eu entendo que você pesquisou, eu tenho certeza que você leu isso antes de você entregar, mas eu gostaria de, se você não quiser escrever, e aí, claro, a gente precisa de tempo para isso, me fala com suas palavras o que é que você entendeu desse processo, para que a gente possa entender que, além do que você trouxe diretamente da IA, o que não deveria, mas também ninguém falou que não deveria. Eu acho que aí a gente precisa ouvir ou me apresenta de uma forma diferenciada para eu entender a sua compreensão. Então, resumindo, o professor precisa ter é muito importante para a curadoria pedagógica e selecionar e filtrar aquilo que a IA está trazendo para a gente, para as pessoas, e em relação às universidades, que preparem esses estudantes para a continuação e a utilidade dessas ferramentas, porém, sem esquecer que a humanidade, o uso ético, a proatividade, a criatividade, isso tudo é humano e isso não pode faltar no processo educacional. Ussi, a sua resposta também me pega, né? Hoje eu coordeno uma pós-graduação de inteligência artificial e eu conversava muito sobre isso com os meus alunos também, né? Alguns estudantes foram para o curso
com esse desejo de, o curso vai me apresentar uma ferramenta que detecta a inteligência artificial. E aí, quando a gente fala assim, olha, exatamente o olhar humano, né, e a nossa potência em formar essas habilidades, que continuam sendo as habilidades do futuro, nada morreu, né, do que a gente falava lá atrás. É isso que vai fazer a diferença, né? Então, que bom, né, ouvir essa resposta, né, e que bom saber que a gente está numa sintonia. Eu queria agradecer novamente a sua generosidade, muito obrigada de ter vindo aqui no Conversa de Classe, e eu quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Sim, eu gostaria de dizer a todos os amigos, colegas de trabalho, por onde eu passei, os meus alunos, que hoje está prestes a entrar no doutorado na USP, que a gente ainda está amadurecendo essa ideia, porque a gente fez um projeto, aplicou, enfim, mas a gente nunca sabe o resultado. E quando o resultado sai positivo, a gente olha para trás e ver quantas pessoas estiveram no apoio e no suporte da USP enquanto pessoa, da USP enquanto mãe, da USP enquanto filha, e, enfim, esposa. E isso é muito importante para mim. Eu quero dizer para vocês que um prazer participar do programa. Maíra, muito obrigada. E agradecer a todas as pessoas que fazem parte do meu suporte de amor, de aconchego, de carinho, e que estão sempre torcendo por mim. E agradecer a eles e desejar aí a todos os professores força e coragem. A nossa luta continua, mas a gente precisa, sim, de valorização. Que lindo. E a gente que agradece por você estar aqui nessa jornada, né, dividindo com as pessoas. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.